Para todo mundo, boas-vindas a mais um Vem Você de Insta, cuja proposta é ir além da questão de simplesmente a gente trazer uma exposição, trazer um tema bastante pertinente para a gente conversar. E a gente também tem a proposta de viver mais um momento de mais interação com vocês que estão aí entrando, vão participar com a gente aqui também, para debater esse tema que eu acredito que seja bastante importante para esse momento que nós estamos vivendo, que é o Natal. O Natal é um daqueles momentos em que a gente faz uma lembrança de Jesus, especialmente não só nas casas espíritas, mas também basicamente em todo o mundo cristão e até em parte também no mundo não cristão. Eu tenho visto muitas séries asiáticas, eu vejo também que eles comemoram o Natal, o que para mim é até uma certa surpresa verificar isso. Então, basicamente, nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Sabemos que há muito tempo não acontecia de estarmos fazendo lives aqui, e eu creio que devo me desculpar primeiramente por conta de alguns problemas de saúde que eu tive nesse período. Primeiro foi uma cirurgia pelo qual tive que sofrer, que era uma hérnia que precisava retirar. Bem-vinda, Sueli Cainé, né? Tá certo, bem-vinda. E também isso se deve também a outros problemas que depois acabei tendo. Foi uma questão de saúde envolvendo respiração. Tive 2 problemas que a gente não sabia se foi um acidente vascular ou se foi um acidente você foi muscular. Adriba Bessa, bem-vinda também. O Adribea Bessa, bem-vinda também. Então vamos já conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é muito importante, já que muitos falam de Jesus e a gente também fala sem tanto conhecimento de causa e algumas polêmicas que certamente estão envolvidas, porque afinal estamos falando. Boa tarde, Adriana. Também falou aqui com a gente, Adri Bessa, boa tarde. Aqui já é noite, né? Mas de qualquer forma. Obrigado, Felipe. Falando melhoras, Felipe. Não tem problema, graças a Deus eu tô bem melhor. Por isso que eu tô fazendo a live hoje, que eu tô bem melhor agora, pra gente poder conversar também. Então, vamos lá. Não sei se deu pra gente colocar aqui. Eu não sei o que aconteceu. Parece que aqui houve uma alteração aqui no fone. Não era para dar esse problema, mas enfim. Acontecem algumas coisas. Mas deixa eu tirar o fone aqui. Não sei se houve um problema na alteração aí. Vou tirar rapidinho, que não adianta falar com uma coisa que não está adiantando. Então, Adri Bessa conversando aqui, falando que é Adriana, beleza. Bom, então vamos começar falando que, para mim, eu acho que eu sempre evito um pouco falar muito de Jesus, porque eu acho de uma responsabilidade muito grande. Lembrando que nós temos cerca de 2 bilhões e 200 milhões, assim, reunidos como no cristianismo no mundo. Isso ele falando que estamos ouvindo, ótimo. Não sei se está com o mesmo efeito que estava com o fone anterior, mas aqui houve um problema que ele desconectou de um aparelho e desconectou em outro. Então já viu, né? Tecnologia atrapalhando a nossa vida, mas faz parte. E aí é um dos pontos delicados quando a gente passa a analisar na questão do que seria Jesus. A gente tem de levar em conta, primeiramente, o quanto nós temos de responsabilidade, quando, pelo menos na minha parte, quando eu penso em Jesus, de que maneira que a gente pode falar sobre essa figura que envolve tantas pessoas e que chega ao ponto de beirar o fanatismo muitas vezes. Sueli falando que está bom o áudio. Obrigado, Sueli. Obrigado pelo retorno. Então, a gente fala nesse ponto já. Adriana Orfã, bem-vinda também, seja muito bem-vinda, vamos conversando aqui. E a ideia é que a gente converse um pouco pensando nessa visão progressista, dentro desse grupo que nós estamos participando, ó, Insta Porto DF, bem-vindo também, ou bem-vindo, parece um homem cis, não tem problema, estamos juntos aí para a gente conversar e falar um pouco sobre Jesus, dentro dessa visão espírita progressista. Já esse termo espírita progressista, para muita gente é polêmico, porque a gente tem essa noção de que o espiritismo em si já é uma filosofia progressista.
Porém, muitas vezes as pessoas imaginam que seria uma visão espírita de esquerda. Porém, a ideia de progresso é a ideia de que nós estamos em processo evolutivo, pelo menos como Kardec concebeu. E como, ou pelo menos como os espíritos também passaram a Kardec, como Kardec concebeu a partir de todas as informações que ele recebeu. Além disso, quando a gente olha na visão progressista, nos chamados hoje coletivos progressistas, claro que entra uma visão de esquerda, porque nós notamos muitas semelhanças das visões que Kardec trouxe com as visões, por exemplo, muito voltadas para aquilo que Marx nos trouxe também. Então a gente tem essa interseção, e é claro, além de outros continuadores dessa obra, como a gente vem tentando trazer, e que a gente vê a coerência de pensar no mundo de justiça social. Lembrando que o Sejus é o coletivo Estudos Espiritismo e Justiça Social. E aí a gente vem com a primeira pergunta. Quem é Jesus? Talvez seja uma das perguntas que talvez assim, que a gente possa dizer, pegar assim, $1 milhão ou $1 bilhão seria aquela que a gente conseguiria fazer e que a gente não consegue fechar uma resposta única. Porque cada um, se for perguntar, vai trazer uma resposta muito diferente. E eu digo isso, que é uma coisa que eu vou deixar mais para o final, porque temos a questão dos estudos acadêmicos, especialmente os estudos históricos, que vêm trazendo contribuições importantes e alertas importantes também, por conta das diversas visões que essa figura, ao longo da história, especialmente desde o chamado ano 0 da Era Comum, até mesmo ano 30 da Era Comum, para melhor dizendo, que vem nos envolvendo e vem nos tornando espíritos encarnados com uma filosofia que aparentemente deve seguir para um determinado tema. Por isso mesmo, eu vou começar falando um pouco daquilo que Kardec trouxe para Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, Kardec não abordou Jesus apenas em um Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo uma pesquisa hoje, para uma palestra que eu vou fazer daqui a 1,5 mais ou menos, falando sobre Jesus, eu fiquei espantado, já sabia que vinha com tanta frequência, mas eu não imaginava que a frequência fosse maior do que o esperado. Se a gente pegar menções, citações bíblicas e outros aspectos, nós vamos pegar em Kardec muita abrangência envolvendo a figura de Jesus nas 5 obras que o pessoal costuma chamar de codificação e que o próprio Kardec chamou de obras fundamentais. Por exemplo, só no Livro dos Espíritos ele está na parte 6ª e na parte 10ª da introdução. Além de tudo, está no Prolegômenos e em 35 questões do Livro dos Espíritos, não apenas na 625, que é aquela mais badalada, que todo mundo adora falar daquela, o pessoal já até gravou, que é aquela que seria o nosso guia e modelo. Há muitas questões que a gente pode comentar, mas ele também está nas conclusões, em 2 textos também. No caso, conclusão 7, na parte 7ª da conclusão, e também na parte 9ª da conclusão, dentro de um texto de Santo Agostinho, ou pelo menos assinado por Santo Agostinho. Em O Livro dos Médiuns, que eu achei que não fosse ter muita coisa, tem bastante. Temos pelo menos umas 2 referências no capítulo 4 dos sistemas, na primeira parte, e todas as outras na segunda parte, segundo o que é dentro de perguntas, dentro de diversos tópicos, mas temos dentro das manifestações físicas espontâneas, da formação dos médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, na obsessão, na questão da identidade dos espíritos, na questão das evocações, contradições e mistificações, charlatanismo e embuste, e em pelo menos 4 dissertações. Uma delas atribuída a Chateaubriand, ou assinada por Chateaubriand, uma outra que é a dissertação 9ª, que é assinada pelo próprio Jesus, e Kardec, com todo o cuidado, fala sobre esse tema, e depois 2 apócrifas. Uma delas a 33, mas tem também a 28, também atribuída a Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo dispensa comentários, mas vamos falar também de o céu e o inferno. Achei que também não tivesse, mas muito do que acontece de a citação de Jesus está mais ligado ao que a gente menos imagina. Por exemplo, só há uma citação no capítulo relativo ao céu, na primeira parte, que é a parte doutrinária. E aí nós temos 4 citações
no capítulo que fala sobre o inferno, 2 sobre o purgatório, 2 itens, basicamente, não só citações. Governador underline planetário, bem-vindo. Vamos lá, será que é o próprio? Então, se for, estamos aí com uma grande responsabilidade. Então, vamos ver aqui. No capítulo 6 também, Doutrina das Penas Eternas, ele é citado do item 3º ao item 8º, então temos vários itens aqui com citações pertinentes a Jesus. Em 2 tópicos do capítulo tratando das penas futuras segundo o Espiritismo. Alex Júnior, 1973, bem-vindo também para nossa conversa aqui. E aí, nesse capítulo, ele tem citação em princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e também no 28º tópico do Código Penal da Vida Futura. Governador underline planetário, boa noite a todos, boa noite Felipe, obrigado. E Alex Júnior, 1973, boa noite a todas e a todos também, muito boas-vindas para todo mundo que está chegando. O Felipe, é o Ivon, obrigado Ivon, obrigado, fiquei assustado, governador planetário, já estou com uma responsabilidade falando com o grupo, imagine qual governador planetário estaria aqui conversando conosco, tranquilo, muito bem-vindo Ivon. Então vamos lá. Curiosamente, ainda na primeira parte, há várias citações de Jesus em O Céu e o Inferno, no capítulo tratando dos demônios. Tem no item 6º, 8º, 9º, 11, 13, 15, 16 e 19. Temos também na intervenção dos demônios nas modernas manifestações, são os itens 16, 18 e 19. E fechando a primeira parte, temos também uma citação da proibição de evocar os mortos, no item 6º. Na segunda parte, que é que nós temos os depoimentos, ele é citado lá no primeiro capítulo, que trata dos espíritos felizes, Jean Renaud, um médico russo, e Victor Leboeuf. Tem também uma citação no capítulo dos espíritos sofredores, no São Luís, respondendo a Claire, que é um espírito sofredor, ou seja, não vem de um espírito sofredor, vem de um espírito considerado elevado. Tem também no capítulo dos suicidas, no depoimento Mãe e Filho, que se não me engano é o filho, que é o Benjamin C. Reticências, que ele não esclarece quem é. E ali o menino cita Jesus, se não me engano é o filho que foi socorrer a mãe que se matou com a morte considerada precoce do filho. Tem também nos Espíritos Endurecidos, que é o capítulo 7º da segunda parte, uma pergunta feita à rainha de Ude, que é aquela rainha que se achava que era rainha também, enquanto estava desencarnada. E no capítulo Expiações Terrestres, são aqueles espíritos que sofreram muito, e com isso eles conseguiram superar diversas dificuldades, nós temos mais citações de Jesus. A Clara Rivière, o Conselho dos Protetores de Juliane Marie a Mendiga e também de Françoise Vernes. Gente, não sei se está na ordem, mas de qualquer forma tem citações a Jesus nessas. E aí, para fechar, nós temos em A Gênese também. Então a gente fez um passeio aqui pelas diversas obras fundamentais. As diversas obras consideradas fundamentais dentro da doutrina espírita. A primeira está no Caráter da Revelação Espírita. Gente, é muita citação a Jesus nessa, que é o maior texto. Inclusive, Kardec publicou esse texto em separado antes de publicar a Gênese. E só para vocês terem uma ideia, ó, itens 1º, 8º, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 41, 42, 49, 56 e 62. Depois vai aparecer no capítulo Deus, no item 25. No capítulo 5º, os Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, no item 30, no item 2º. No capítulo 10º, na Gênese Orgânica, no item 30. Na Gênese Espiritual, capítulo 11, itens 45 e 46. E aí, na segunda parte, entra, logicamente, os milagres do Evangelho, mas antes aparece no capítulo 14 dos fluidos, que é no item 27. Já na parte terceira, que é quando entra na questão das predições, que aparece no capítulo 17, na Teoria da Presciência, no item 6, e também no último capítulo, que são Chegados os Tempos, nos itens 10 e 27. Então é por aí que a gente tem como Jesus está sendo abrangido. E olha, aparece como Jesus, olha como Cristo, olha como Jesus Cristo. Então,
Por isso que assim algumas citações, espero não ter escapado nenhuma, mas para a gente ver como Kardec usou muito Jesus nas chamadas obras fundamentais. E no Obras Póstumas, que é talvez o item mais polêmico, que afinal não são textos que Kardec chancelou, Kardec não publicou, nós temos também, na primeira parte, o estudo sobre a natureza do Cristo, em que ele faz um estudo aprofundado, detalhado das diversas... Pink Block, bem-vindo também, esteja bem conosco também. Então aparece nesses itens da primeira parte. Estudo sobre a natureza do Cristo, que afinal é totalmente sobre Jesus Cristo. O egoísmo e o orgulho, capítulo 19. E no capítulo 22, os desertores. São justamente esses três que aparecem. Na segunda parte, aparece lá, no capítulo 24, Vida de Jesus por Renan, que é um dos espíritos já tentando puxar um pouco da parte histórica, que tentou trazer um pouco uma visão diferente, e aí tem toda a consequência disso também. No capítulo 26, a nova geração, e também no capítulo 36, fora da caridade, não há salvação. E aí a gente entra numa polêmica, que é a questão do espírito de verdade, ou o espírito da verdade, em que algumas vezes Kardec disse que ele se auto-assinava a verdade. De acordo com o que a gente verifica, pesquisa, ninguém consegue fechar se a identidade do espírito de verdade ou da verdade seria Jesus Cristo. Como ela falou numa live há uma semana ou 2 semanas mais ou menos, eu posso falar. A Dora encontra e garante que sim. Outra pessoa que fala também sobre isso é Sérgio Aleixo, que garante também que o espírito da verdade seria Jesus. No caso da Dora, fala aqui há cartas que ainda não foram publicadas e que tem garantia de que foi Jesus Cristo mesmo, o Espírito de verdade. Se for pegar isso também, esse detalhe, nós temos uma lista um pouquinho maior da influência de Jesus na obra espírita. A começar pelos prolegômenos, no qual ele fez parte da equipe que assinou. Para quem não sabe, ou quem nunca leu, prolegômenos é uma espécie de prefácio espírita, ou seja, escrito pelos próprios, ou ditado pelos próprios espíritos. No livro dos médiuns, ele também aparece no capítulo 4 da primeira parte, tratando dos sistemas, e aí tratando justamente num texto que já foi mencionado também, que é do sistema unispírita ou monoespírita, que é um trecho que fala se seria apenas ele a se comunicar. E também no item 301, nas perguntas 7ª e 9ª, e item 302, que é do capítulo das contradições e mistificações. São textos assinados pelo Espírito de Verdade. E, por fim, a dissertação 15, que trata dos médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo, aí já sentando um pouquinho de textos assinados pelo Espírito de Verdade, o capítulo 6º, que trata do Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, todas as mensagens são assinadas pelo Espírito de Verdade. Depois temos o capítulo 20, em que o Espírito de Verdade assina o texto intitulado Os Obreiros do Senhor, no texto Os Trabalhadores da Última Hora, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, e numa citação bíblica, no capítulo 23, Estranha Moral, que é no Evangelho, que eu gosto de dizer atribuído a João. E depois eu vou falar por quê. No Céu e no Inferno, no livro Céu e Inferno, nós temos o item 7º do capítulo 6º, Doutrinas das Penas Eternas, uma menção ao Espírito de Verdade, e também no capítulo 1º, tratando dos Espíritos Felizes, com os Espíritos Jobá, Dr. Demé, a Viúva Fulon, nascida Wallis. Na Gênese, nós temos novamente a citação bíblica, Canteiro de Ideias Blog, bem-vindo, Jorge, conosco aqui também, muito bom ter você aqui com a gente, como todo mundo aqui, para a gente conversar sobre Jesus. Então, para a gente fechar, os Espíritos de Verdade. Na Gênesis, ele tem a citação bíblica naquele primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, e também no item 42, em que Kardec menciona o Espírito de Verdade. No capítulo 17, Predições do Evangelho, o Espírito de Verdade é citado nos itens 35, 36, 37, 39 e 40. E por fim, no Obras Póstumas, temos 3 mensagens colocadas ali, que estão todas na segunda parte. Capítulo 8, Minha Missão
texto segundo, no capítulo 22 da imitação do Evangelho e também capítulo 25, tratando de precursores da tempestade. Então não há como falar de Espiritismo sem falar de Jesus de alguma forma. E por mais que nós tenhamos, por exemplo, não é uma crítica que eu vou fazer, é apenas uma questão de ver uma característica de determinados movimentos. A CEPA, por exemplo, que é atualmente a Associação Espírita Internacional, trabalha com a ideia do espiritismo laico. E é por isso que outras pessoas criticam muito a CEPA, exatamente por isso. Não há como a gente separar. Por mais, a gente pode até fazer uma abordagem não religiosa de Jesus, isso é tranquilo, e eu posso até mencionar um caso daqui a pouco. Porém, é um caso para a gente levar em conta que talvez não se estude tanto Jesus quanto se deveria dentro da própria doutrina espírita. Não no sentido teológico, é no sentido de ver que visões que os espíritos trouxeram a Kardec e as visões que os próprios espíritas trouxeram sobre Jesus, ou que o próprio Kardec pegou a partir dali, dentro dessa visão que nós temos de ser o bom senso encarnado, o filósofo do espiritismo. Então, para uma visão espírita progressista, que é um caso aqui a gente pode dizer também uma visão kardecista, já cunhada ou vinculada àquilo que Kardec nos trouxe, precisaríamos que analisássemos todos esses detalhes e entender esse papel, porque a gente tem algumas espécies, que eu posso dizer, contaminações de visões que vieram depois. Eu nem mencionei aqui a Revista Espírita, porque é muita coisa. Depois eu vou ver se eu consigo fazer para a gente verificar várias visões de Jesus, e sem falar que algumas vezes as visões colocadas aparecem também nas obras que Kardec cunhou para a gente. Mas só para a gente caminhar, para a gente debater um pouquinho mais sobre esses temas, as imagens de Jesus variaram muito ao longo dos séculos. Claro que o que nos interessa mais é a visão espírita, e especialmente a visão de Kardec. Porém, as visões que a gente vê, especialmente no movimento conservador, e eu já mencionei em outras lives, especialmente as lives de terça-feira, que me parece muitas vezes que eles pensam uma informação que Kardec colocou lá, mas não colocou em letras de neon, e coloca como se fosse uma verdade absoluta e ponto final. Algo indiscutível e, de certa forma, dogmático. Por exemplo, uma polêmica que existe, a gente está trabalhando muito às terças-feiras no YouTube, no Facebook, que é a questão de Rusteng, que tem toda uma mitologia criada ali sobre o chamado, não somente corpo fluídico de Jesus, mas aí eu peço para vocês depois procurarem as outras lives em que o Gélio Lacerda, autor do livro Conscientização Espírita, trouxe, mostrando as divergências dessa obra de 4 volumes de Rusteng com relação a tudo aquilo que Kardec nos trouxe. E também algumas coisas que são completamente incoerentes com a ideia da lógica e do bom senso. E que é adotada pela Federação Espírita Brasileira e, de certa forma, também por outros espíritos que a Federação Espírita Brasileira também adotou. Professor Lair, muito bem-vindo! Muito bem-vindo para o nosso trabalho aqui conosco. Aqui. Chegou no momento que daqui a pouco eu vou falar sobre a tua área também. Que é uma coisa que, claro, não tem a propriedade que você tem, mas a gente vai conversar um pouquinho para a gente poder falar sobre esse tema também. E aí o que acontece? Essa questão de Rusteng é polêmica desde o século XIX. O próprio Kardec teve um embate com o Rusteng, não é muito divulgado isso, mas estamos aguardando, por exemplo, a divulgação das cartas em que Kardec faz duras críticas a Rusteng. O Gélio Lacerda leu, o Carlos Embaçaí de Brito leu e outras pessoas leram também, mas até agora não vieram a público. E as cartas estão sendo publicadas naquele site Projeto Allan Kardec da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Aguardamos ansiosos. Boa noite, professor Laí, também conosco também. Coloquei aqui boa noite, eu estou respondendo aí também. E aí a gente tem uma outra questão. Como eu falei, existe a visão de tudo aqui, eu fiz aquele apanhado, não peguei a revista espírita, não tive condições de fazer isso hoje, e praticamente a ideia da live veio de ontem para hoje, mas para a gente marcar e também deixar por último, então posso me esquecer que eu tenho um recado final para vocês. Que é o seguinte, nós temos também as visões de obras que vieram depois, e especialmente eu gostaria de colocar a questão de Chico Xavier e de Valdo, que são os médios principais,
Ivone, eu não sei se caberia colocar Ivone, porque eu acho que ela não tem uma obra específica sobre Jesus, mas a gente tem as obras de Emanuel Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, que são consideradas por muitos espíritas, especialmente espíritas da área febiana, como sendo história. E aí nós temos um grande problema, e está aí o professor Laí presente na nossa plateia, que pode também depois dar um toque. Depois procure também não só o perfil dele aqui no Instagram, como também no YouTube, que ele tem diversas lives que tratam desse assunto, mostrando as divergências entre as informações que esses espíritos trouxeram e aquilo que a história vem mostrando, que é algo que eu vou deixar mais para o final, para a gente conversar um pouco melhor sobre os aspectos históricos, que as pesquisas históricas vêm trazendo, especialmente aí, para embasar a parte histórica, a arqueologia, que é algo que praticamente não existe. E o que a gente vê no movimento muito ligado à FEB é simplesmente o seguinte: a história é utilizada até o ponto em que ela não diverge daquilo que está nesses livros dos chamados autores espirituais, o que é um problema. Porque se a gente pega o que Kardec, por exemplo, colocou lá em A Gênese, para a gente prestar atenção na história, e até mesmo colocando se a ciência, se essas informações desmentem aquilo, inclusive, que o próprio Kardec disse, como na própria nota, talvez uma das poucas notas que nós temos em Kardec, mostrando uma atualização que não era possível a Kardec na época para falar sobre os vírus. Então nós temos muita informação a ser trabalhada e colocada para a gente entender que Kardec precisa realmente ter essa contextualização e entender dos limites que ele tinha em relação ao que nós temos hoje. Continuamos com a ideia da lógica e do bom senso e do trabalho com as leis da natureza. Mas essa questão da visão espírita progressista de Jesus acaba envolvendo também a necessidade de a gente questionar tudo isso que foi colocado, não só por Kardec, mas também tudo que é colocado pelos autores espirituais. E quando eu digo colocar Kardec, eu sempre coloco. Kardec tinha um limite dele, o limite de um homem europeu do século XIX, pedagogo, muito antenado com a ciência, mas coloco também uma outra polêmica hoje que eu vou colocar. A ciência hoje traz algumas informações. Daqui a 100, 200 mil anos, que será mais que a ciência trará? E muitas vezes hoje o que nós estamos falando aqui também pode ficar obsoleto. E o que é importante é que a gente leve em conta que tudo aquilo que os espíritos, ou tudo aquilo que vem sendo pesquisado, precisa ser analisado e precisa ser colocado também. Por mais que se tenha uma visão mais materialista, ela deve servir para a nossa visão, para a gente não ficar numa visão completamente baseada em mitos, baseada em dogmas. À medida que a gente fica... Um bom exemplo, Kardec falava muito sobre essa questão da pluralidade das existências, que nós costumamos chamar de reencarnação, como, por exemplo, uma possível dogma do Espiritismo. O problema é o seguinte: ele passou a ser o dogma por ser uma questão lógica. Então, em vez de a gente ficar questionando novamente a questão da reencarnação, então vamos pesquisar outras coisas. Mas não é uma verdade incontestável. É apenas uma conclusão lógica que a gente pode depois questionar, porque afinal a gente questiona, é natural que a gente questionar, mas a gente, sendo espírita, conclui de maneira lógica que não é possível nós termos chegado a essa conclusão, a esse momento que nós estamos das nossas encarnações, sem termos tido encarnações anteriores. Fora outras questões aí que poderiam entrar nos nossos questionamentos. Mas muita da visão que nós temos desses autores espirituais, e de certa forma Kardec, apesar dos questionamentos que ele fez também, se Jesus disse isso, em diversos momentos, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, Jesus disse isso? Se ele disse, vamos tentar entender o que isso quer dizer. Então ele já tinha esse questionamento de se aquela figura é apenas uma figura mitológica ou teológica. Quando a gente pega, por exemplo, em Milagres, na parte de Milagres de A Gênese, em vários trechos, Kardec não chega e corrobora os milagres. Ele chega e diz, olha, isso aqui me parece uma metáfora, porque eu não tenho condições de dizer que isso aqui aconteceu realmente ou não. E nesse ponto está bem condizente com aquilo que a gente vai ver falar daqui a pouquinho, que é a questão do Jesus histórico. Então essa questão do Jesus teológico é uma questão bem delicada, porque boa parte do movimento espírita, especialmente ligado à FEB, tem essa visão muito próxima do Jesus teológico. E dentro do movimento progressista também.
Então, muitas conversas que a gente tem, especialmente dentro do Sejus, em que nós debatemos, conversamos, às vezes os debates ficam acalorados, igual uma vez que eu coloquei a minha posição e um companheiro nosso ficou até assustado, porque afinal eu falei que não acredito no Jesus teológico, mas acredito no Jesus histórico, no seguinte sentido, de que a gente precisa conhecer esse Jesus, que ainda não sabemos exatamente quem foi, que afinal, e aí vamos chegar já na parte histórica, significa que a gente está criando e trabalhando mitos. Então, a rigor, a preocupação que eu acho que nós todos deveríamos ter, enquanto espíritas progressistas, é estar atentos a essa questão, que as novidades que têm vindo à tona, não somente com essas obras, como também, por exemplo, as obras que foram encontradas, a gente chama de manuscritos do Mar Morto, mas tem de Nag Hammadi, que é um desses corpos de obras que está dentro desses chamados obras não canônicas. Então temos muita coisa a verificar e perceber a intenção do autor por trás. Não podemos esquecer, se a gente for olhar também, por exemplo, a parte do chamado, se é que a gente pode dizer, Moisés histórico, ou até mesmo toda a história anterior, há muita coisa ali que é pura metáfora. E a gente tem de levar isso em conta porque quando a gente pega, por exemplo, Humberto de Campos e diz que Ismael era filho de Agar e Abraão, fica uma pulga atrás da orelha para não ficar completamente um cachorro pulguento inteiro. Então a gente mostra que a intenção desses espíritos podia ser por boa vontade, podia ser por uma questão de mistificação, mas vem trazendo informações que não são corroboradas pela história. Isso ele falando, perfeito Filho de Jesus histórico. Pois é, a gente vai chegar lá para a gente poder entrar nesse aspecto. Então, essa questão do Jesus teológico, inclusive, influencia essas visões antagônicas de Jesus. E que nós, como progressistas, somos antagônicos a essa visão opressora e que, infelizmente, está bem de acordo com esses movimentos mais hegemônicos, ou talvez assim, muito mais voltados com o poder econômico. Vamos pegar, por exemplo, a própria FEB. Ela pode não ter tanto poder econômico assim, pode não ter um poder de influência em termos nacional tão grande como, por exemplo, uma igreja católica, uma CNBB, ou uma igreja evangélica, especialmente dessas igrejas eletrônicas, que vêm com as suas visões teológicas fundamentadas nas suas filosofias, algumas delas milenares, outras delas mais recentes, mas de qualquer forma eles são baseados no poder econômico. Como esse poder econômico é muito forte, ele influencia e ganha a ideia de que praticamente todos aparentemente pensariam assim. E justamente o nosso espaço, que é um espaço que a gente respira sem precisar pedir autorização à Federação Espírita Brasileira ou qualquer outra entidade que seja hegemônica, procure manter um poder inquestionável, então permite que a gente possa trazer uma live ou até mesmo colocar para a gente uns questionamentos que eu considero necessários. Aproveitando aqui a fala do Alex Júnior, 1973. Há uma utilização de Jesus que tem como objetivo aumentar a manutenção de status quo. Com certeza, Alex. E ainda tem uma coisa que eu diria mais. Praticamente todas as poderes hegemônicos têm a ideia de manutenção do seu status quo, porque eles são conservadores de alguma forma. A questão é que, como nós somos progressistas, estamos numa trincheira de luta, seja ela ideológica, seja ela até econômica, enfim, temos diversas questões aí que a gente discorda e muitas vezes a gente bota o dedo na ferida, mas eles, por conta da questão, fingem que não existimos. Nós temos pelo menos o compromisso de mostrar que é possível ter outras visões e é possível que a gente mostre os erros que vêm sendo cometidos há pelo menos 2 milênios, a gente pode chegar assim, quase 2 milênios, de opressão uns sobre os outros. Se a gente pega, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que é um dos historiadores cristãos efetivos, ou seja, ele pegou a história do cristianismo e colocou ali, e pega outros historiadores recentes, pegando documentos antigos também, a gente vê que os cristãos já se guerreavam entre si antes mesmo de se tornar a religião hegemônica no Império Romano. E no caso dos
me perdi um pouquinho, mas eu vou voltar para essa questão aqui. Então, a questão das visões que a gente coloca aqui, a única coisa que me preocupa é se fosse o contrário. Tiago Lobão, bem-vindo também. Se nós fôssemos hegemônicos, os conservadores, não tanto. Será que também seríamos tão opressores? Há algo a se colocar, porque no geral, como nós somos mais democráticos, mas ao mesmo tempo mais firmes nos nossos propósitos, muitas vezes a gente vê dentro do movimento progressista muitas guerras e muitos debates que eu acho também que mereceriam um cuidado maior. Primeiro que nós todos estamos de um local, de uma trincheira, que nós não somos hegemônicos. Eu não digo só a questão de sermos espíritas. Nós somos espíritas progressistas e estamos já numa trincheira em que a gente já não tem tanta voz. Então eu acredito que a gente precisaria ter um pouco mais de solidariedade entre nós para que a gente pudesse se unir um pouco mais. Porque a gente tem mais de um enfrentamento. Além dessa questão nossa, que eu acho que precisaria que nós nos acertássemos um pouco melhor, nós temos a FEB, nós temos as igrejas evangélicas e temos a igreja católica. Não que queremos derrubar tudo, mas a questão é que, filosoficamente, em termos de alcance, nós estamos muito restritos. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de cuidado nas nossas conversas entre si. Eu vejo, às vezes, debates acalorados. Eu mesmo não me meto, não coloco muito a colher, porque eu acho que a gente precisa realmente lembrar que estamos todos numa mesma trincheira. Podemos discordar uns dos outros, isso é natural. Mas essas questões de você criticar de uma maneira de xingamento, baixo nível, eu creio que a gente precisa realmente repensar a maneira como a gente lida entre nós. E aí, indo para o ponto que eu queria colocar, Flávio Oliveira.Brasil, bem-vindo também. E aí, chegando quase para o final da live, que daqui a pouco, gente, porque o que parece, esse programa é outra live para daqui a pouco, mas no TikTok, que é uma coisa que eu estou prometendo há meses e eu precisava pelo menos fechar esse ciclo lá. Então é o seguinte, a gente tem basicamente algumas versões nesse embate com essas figuras que estão nessas três instâncias, FEB, igrejas evangélicas, principalmente essas igrejas eletrônicas, com poder hegemônico, poder financeiro está muito forte, e na própria igreja católica, que é um Jesus opressor. A gente sabe, tem setores progressistas nesses ambientes, sim, mas eles não detêm o poder de mando, não detêm um poder de influência tão grande, a não ser igual a nós aqui, a voz. A voz que às vezes alcança, envolve, mas esbarra exatamente nessas tradições muito baseadas no Jesus teológico. E a gente tem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral, em que Kardec procura entender que essas imagens opressoras, em que ele até questiona, foi Jesus que disse mesmo? Se foi, vamos tentar entender. Então ele procura trazer uma avaliação dele dentro daquilo que ele compreendeu ser o mais adequado. Está correto? Não sabemos, porque Kardec, como eu sempre falo, não teve acesso às pesquisas que nós temos hoje. Mas é algo que dentro do movimento conservador é trabalhado de uma maneira bastante agressiva e geralmente querendo oprimir o nosso lado, pois eles não admitem qualquer tipo de questionamento. E aí a gente esbarra no Jesus amoroso que o próprio Kardec procurou trazer, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Jesus amoroso que é radicalmente contrário ao opressor e que quando foi colocado foi justamente contra os vendilhões do templo e contra os opressores. Então a gente vê o quanto nós temos de problemas que acabam sendo fundamentados nas próprias escrituras, mas que estamos aí com algumas dificuldades, pois afinal estamos todos baseados no Jesus teológico, que talvez seja o grande problema. Alex Júnior, 1973. Há uma relevância muito grande na proposição de debates a respeito, com certeza. E aí, uma outra questão que eu venho visto também, especialmente aí já dentro do movimento progressista, e essas outras visões. Um Jesus revolucionário, a gente pega talvez uma das obras que melhor coloque isso, é o Zelota, do Reza Aslan, e o Jesus como passivo resignado, que de certa forma é aquilo que o movimento febiano procura colocar e que de certa forma parte do movimento progressista também procura colocar. Mas entendendo que a resignação dentro do movimento progressista não é aquela resignação de achar que tudo vai cair do céu,
mas a resignação no sentido de não se revoltar contra Deus. E nisso vem um outro ponto, que é ir para a luta. Não é para a luta armada, pura e simplesmente, mas é para a luta para mudar essa situação, que é basicamente uma das trincheiras em que nós atuamos. Com essa situação da pandemia, tudo ficou um pouco mais complicado. Então, basicamente, tudo estava online. Com essa diminuição devido à pandemia, algumas coisas presenciais já estão acontecendo. Mas o Sejus é um centro espírita virtual, o que não impede de a gente, por exemplo, estar em umas situações presenciais, como a gente, no momento, não tem feito, mas a gente, por exemplo, participou de uma reunião mediúnica no mês passado, física, e isso mostra o quanto a gente pode ter momentos em que a gente pode também entrar em maneira de a gente poder conversar com as pessoas sem precisar estar exatamente, por exemplo, aqui, já que eu estou vendo aqui a audiência, por exemplo, não chegamos hoje, por exemplo, a 10 pessoas, depois teremos outras pessoas que terão acesso a elas, e depois vou colocar no YouTube também, para que outras pessoas tenham acesso às nossas reflexões, e continuar o debate, porque afinal, uma das preocupações que eu tive ao trazer esse tema foi mais trazer reflexões, questionamentos, e não impor ideias. Porque afinal nós estamos diante de um personagem que historicamente, aí vamos entrar finalmente na parte histórica, desconhecido. E por que eu digo isso? Nós temos, não sei se está presente ainda, mas o professor Laí é um historiador, a tese dele de doutorado é baseada no Jesus histórico, é orientada pelo André Chevitarese, que também está nas redes atualmente, trazendo todo esse conhecimento. Temos uma outra historiadora também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Juliana Cavalcante, está aqui trazendo a questão do Paulo histórico também. 3 pessoas muito acessíveis para conversar e que têm as suas vozes completamente embotadas, completamente caladas, porque trazem um incômodo. E o incômodo é que esse Jesus histórico é diferente do Jesus teológico. E uma das coisas que eu aprendi com o professor Alair Amaro, só existe um documento histórico que menciona Jesus, que é o livro do Flávio José. E mesmo assim, como a tradução está nas mãos de uma igreja protestante, nós não podemos garantir que ali não houve alguma deturpação. E é justamente nesse trecho que há uma desconfiança, o professor está aí conversando conosco também, em que aí nós não temos a certeza de que podemos confiar naquele trecho. Porque o que menciona Jesus fala de várias vítimas e aí coloca o Salvador. E na verdade está meio descontextualizado ali. Fora isso, há diversas pesquisas arqueológicas, e aí eu não vou entrar nesses detalhes, vou pedir que vocês procurem esses palestrantes, esses estudiosos que têm muito mais propriedade para falar do que eu, vem mostrando o quanto nós não podemos confiar nessas obras de maneira tão cega, ou pelo menos dizer, de uma maneira a confiar achando que estamos de uma verdade incontestável, documentos que não podem ser questionados. Muito pelo contrário, eles devem ser questionados e devemos ter muito mais cuidado. Daí um questionamento, até que ponto que a gente pode também se basear para a gente poder entender melhor essas coisas. Então, alguns pontos que são colocados pelos historiadores. Por exemplo, os evangelhos não podemos dizer que são os autores como são colocados. Então, o evangelho de Mateus, não foi Mateus que escreveu, não sabemos quem foi. O evangelho de Lucas, não foi Lucas. Alguém escreveu e foi atribuída essa autoria a Lucas. Essa autoria foi colocada lá pelo século IV, quando foi feito esse cânone bíblico, pelo Jerônimo. Hoje que a gente chama de São Jerônimo, e certamente a equipe que compôs aquilo tudo lá. Da mesma forma, as cartas de Paulo, só 7 que são consideradas autênticas, as outras são consideradas apócrifas. Teve uma live que foi colocada ali, e que a gente pôde colocar também alguns pontos da sequência histórica em que essas cartas foram escritas. E, por exemplo, o Evangelho de João, onde tem lá o Espírito da Verdade, é um dos últimos documentos que foram escritos, e que certamente não foi João. Tanto que os historiadores mencionam como João de Patmos e não João Evangelista. Então isso mostra o quanto isso pode mexer com as religiões, e é claro que ninguém quer mexer. Porque afinal você mexe com tradições, você mexe com questionamentos e você mexe com alguns pontos que podem fazer talvez ruir uma religião na qual 2 bilhões e 200 milhões de pessoas estão envolvidas.
Flávio Oliveira, Ponto Brasil, falando. Na filosofia, me deparei com o texto de Flávio Josefo, onde ele descreve as características físicas de Jesus. Pois é, eu não conheço, para falar a verdade, eu não li ainda Flávio Josefo, eu comecei a ler, mas com tanta leitura eu não pude continuar ainda, eu ainda estava lá no início, eu estava lá ainda na parte que ele ainda estava falando do Velho Testamento, então eu não pude chegar ainda nessa parte. Eu pretendo chegar um dia para poder entender melhor esses aspectos que estão em Flávio Josefo e que estão em outros. Mas eu li o Eusébio de Cesareia, foi uma tortura ler aquele livro, porque eu não consegui como vou dizer, me identificar com aquele autor, então tive muita dificuldade, então eu consegui ler, mas também já uma leitura também enviesada, que afinal ele era um clérigo, então tinha não é uma figura afastada, como poderia ver. Laí, tudo bem, meu amigo, sua live está ótima, preciso sair. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua presença. E espero depois que vocês também deem uma olhada na parte histórica que ele nos traz aqui também, muito importante para a gente. E aí o que acontece? Esse é o único texto histórico que a gente tem sobre Jesus. Aí falam, por exemplo, e aquela carta de Publio Lentulus? Pois é, de Publio Lentulus, a rigor, também não temos uma base histórica, que é colocada em Emanuel. E aí será? Não sabemos por que ele usou isso. É uma das coisas que precisaríamos ter ainda maiores pesquisas para a gente entender então, por que o Espírito, Hermano Emanuel, que se auto-intitulava Emanuel, eu estou falando que se Freitas Nobre questionou Chico confirmou que ele escrevia E. Manuel para lembrar a encarnação como Manuel da Nóbrega, para saber por que ele adotou uma personagem que não era condizente com a figura histórica, se é que existiu no momento, já que não tem registro histórico dele. Governador, underline parentário, que é o nosso Ivon. Felipe, eu acredito que este é o preço. Muitas tradições vão ruir, com certeza. E aí é que está, né? Eu tenho outras questões que eu prefiro não colocar agora, em outro momento a gente pode conversar depois, porque são questões, como eu falei, eu estou dentro do âmbito do Sejus. Eu posso falar dentro daqui, eu agora estou colocando algumas questões que eu pesquisei, mas questões pessoais eu deixo para colocar no final para a gente separar daquilo que foi pesquisado, daquilo que é opinião. Algumas intuitivas e outras são conclusões às quais a gente chega. E aí o que eu ia comentar. Quando a gente coloca as organizações, ALSN.DRTE, bem-vindo aqui conosco também. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live para a gente poder ver se a gente fecha essa questão aqui conosco, que daqui a pouquinho, menos uns 13 minutos, eu vou ter que ir para o TikTok. Então, qual é a questão que é colocada? Nós temos pistas nesses documentos teológicos, como, por exemplo, uma questão que provavelmente, se quem nunca estudou a parte histórica vai ouvir hoje falar, do chamado Evangelho quê? As 7 cartas de Paulo, depois eu posso vir para vocês, mas começa com Tessalonicenses, Filemon, Filipenses, só a primeira carta aos Tessalonicenses, gente, que é o primeiro documento histórico. Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos são consideradas as únicas cartas históricas autênticas de Paulo. O que veio depois, já veio mais de 40 anos depois, é o Evangelho atribuído a Marcos, e esse Evangelho atribuído a Marcos já tem algumas questões delicadas, e depois, mais ou menos contemporâneos, evangelhos atribuídos a Mateus e a Lucas. O atribuído a João tem mais de 100 anos depois. Após impossível ter sido alguém contemporâneo de Jesus, praticamente. E temos questões muito delicadas aí, como, por exemplo, a questão de você... Se eu vou falar de alguém que eu gosto, eu vou falar sempre bem dessa pessoa, sempre vencendo todas as batalhas, sempre vencendo todas as discussões. Você tem questões pertinentes à comunidade para a qual esses evangelhos foram escritos. E você tem também um documento que ninguém sabe. Ninguém contou nenhum vestígio até hoje. Mas os historiadores que pesquisam esses textos garantem ter existido um evangelho chamado Evangelho quê? Evangelho Quell, que é uma palavra alemã que significa fonte, e que seria a fonte desses outros 2 evangelhos, principalmente. O de Marcos, aliás, o de Mateus e de Lucas. E o que mais chama a atenção foi quando foi descoberto o evangelho atribuído a Tomé.
que esse evangelho é um evangelho de ditos. E ele, por ser um evangelho de ditos, Felipe, Flávio, meu nome é Felipe, tá? Quando puder falar o seu nome, falei, Felipe. Esse evangelho de ditos, que é o evangelho de o atribuído a Tomé, não contém nenhuma parte histórica, nenhuma questão mitológica. E quando a gente pega todas as questões que são colocadas, a gente vê algumas preocupações dos autores desses evangelhos tiveram. Mas se você ler os 4 evangelhos, você vai ver coisas completamente diferentes entre eles. Então, a preocupação é essa. Até que ponto que a gente pode confiar em todos esses documentos? A rigor, os únicos que têm autoria são as 7, assim, autoria comprovada, são as 7 primeiras cartas de Paulo, e que não estão na ordem no Novo Testamento, nas Bíblias como a gente conhece. Então, são algumas questões que acabam envolvendo nessa visão histórica que os historiadores estão se debatendo e colocando isso de uma maneira mais às claras. Outra dificuldade, o nosso meio acadêmico quase não tem nada, por isso que eu mencionei esses 3 pessoas, que vocês depois podem procurar aí pelas redes, que vocês vão ver lives muito interessantes, bastante esclarecedoras, e no caso do Laí nós temos uma coisa legal, que ele também é espírita, então ele pode trazer alguns esclarecimentos do conhecimento das obras, às quais ele teve acesso também. Então, para a gente poder caminhar para o final, eu gostaria de colocar qual seria, então, a visão progressista de Jesus? Primeiramente, não teríamos um padrão. Acaba que cada um coloca a sua maneira. Isso é ruim? Se não provocar tantos embates, não é ruim. Mas é natural que nós tenhamos, porque, inclusive, entre os conservadores, eles têm também divisões entre eles. Haja vista que nós temos o pessoal da direita e da extrema-direita. E da extrema-direita é bastante opressora, como a gente tem visto, e que é utilizada para oprimir as diversas minorias. E foi por isso que eu coloquei, por exemplo, aquelas figuras, porque, mesmo no movimento progressista, a gente não costuma ver a abordagem de um Jesus negro, ou um Jesus mais moreno. A gente ainda fica um pouco com a ideia de um Jesus europeu, que inclusive é comprovado naquela carta, que na verdade é do século XV, que seria a carta de Publio Lento sobre Jesus, e que na verdade é completamente furada. Não tem base histórica aquilo. É histórica no sentido de que é do século XIV, do século XV. Não é do primeiro século da era cristã. Por isso fica questionamento. Por que Emmanuel adotou o nome Publio Lento, quando provavelmente Publio Lento não existiu? Não temos provas históricas. De Pôncio Pilatos, sim, e que não tinha a menor condição de ele ter conversado com Jesus ou ter ficado em dúvida, mata ou não Jesus? Não, ele mataria sem questionar. E o que é pior, de que forma seria a questão de Jesus? Para muitas pessoas que vão chocar, da parte histórica, muito provavelmente Jesus não foi enterrado. Muito provavelmente ele manteve-se lá, crucificado, e o corpo foi devorado pelas aves. Então, ele foi decomposto em praça pública. Esse foi um trauma muito grande. E é uma das coisas que os historiadores vêm trabalhando para entender o porquê de terem sido criados tantos mitos e também essa visão de superação de que o reino viria independentemente da ressurreição de Jesus. Enfim, é muita questão que poderia entrar aqui. Sueli, é o trabalho de ajuste da visão sobre Jesus. Com certeza, Sueli, e esse ajuste vai precisar de muito tempo. E no caso do nosso, a proposta, pelo menos, que eu poderia jogar para nós, é a gente ter um cuidado maior de olhar para essas pesquisas históricas sem enviesamento religioso, que, para o bem ou para o mal, há historiadores teológicos, ou seja, com visão teológica, e que tem essa dificuldade, e há também historiadores totalmente materialistas que não acreditam que Jesus tenha existido. O que eu penso? Visão pessoal, Felipe. O Jesus teológico é uma criação mitológica a partir desses traumas que aconteceram. Então as pessoas não queriam acreditar que aquele homem que seria o nosso líder foi morto daquela maneira tão abjeta e tão absurda. Mas era o que acontecia com todos os que enfrentavam o Império Romano. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto. A parte histórica pode nos ajudar a entender melhor todos esses aspectos. O que provavelmente nós não vamos conseguir conhecer ainda neste trabalho é o que foi o Jesus realmente. Temos indícios com esses textos, algumas pistas que foram colocadas a partir do que a gente consegue entender, por exemplo, a opção pelo campo e não pelas cidades, já que todos os textos são do campo. Um bom exemplo, uma Modéstia Vitaesa fala muito de Séforis. Séforis é uma grande cidade
que existiu naquela época. E nenhum texto evangélico toca em Séforis. Então temos muita coisa histórica a ser descoberta para a gente entender os meandros dessa teia de um trabalho que aconteceu há cerca de 2000 anos e que a gente não tem noção total do que pode ter acontecido. Então, Carol Porto Laurito, bem-vinda também. Infelizmente, estamos chegando ao final, faltam 5 minutos para a gente encerrar. E o que a gente vê, basicamente, o que eu tenho percebido, a gente vê especialmente no trabalho dos espíritas à esquerda, é tentar fazer uma vinculação com a ideia que foi trabalhada com a teologia da libertação. O que é também legal. Só que, novamente, minha preocupação, estamos muito baseados no Jesus teológico. E a gente precisa também conhecer mais essa parte histórica para a gente não cair em erros semelhantes que conheceu no passado. Então, com isso, vou me despedindo, dar uns 5 minutos para ir lá para o TikTok. Temos outras lives acontecendo. E lembrando para vocês, Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Temos aqui diversos trabalhos acontecendo, especialmente no WhatsApp. Temos 2 grupos, um para estudos de Kardec e outro de estudo de livros que são escolhidos por nós. Atualmente estamos estudando Conscientização Espírita, do Jélio Lacerda. Amanhã estaremos no YouTube e no Facebook fazendo uma live sobre mais um capítulo desse livro. E nós vamos trabalhar depois outros pontos aí também. Temos também no canal Paz e Bem, Underline Erika Jardim, bem-vinda. Sueli Cainé falando, excelente, Felipe, obrigado. Eu que agradeço pelo prestígio de vocês. Depois a gente vai colocar essa live no YouTube também para a gente conversar um pouquinho mais. Mas quais são as questões para a gente encerrar? Boa noite, companheiros. Érica, estamos chegando ao finalzinho, mas depois a live vai ficar disponível para vocês verem também, tá? Temos também, todas as quartas-feiras, no canal Paz e Bem, uma sessão dupla com a Carla Pavão, trazendo um diálogo com outras espiritualidades e depois as obras de Kardec. Neste momento estamos estudando a Revista Espírita. Toda quarta-feira, 6 da manhã, Carla Pavão conversando com outros programas Paz e Bem e Caminhos do Espiritismo, que a gente aborda as obras de Kardec a partir de 6h30 da manhã. Fica disponível, é só vocês procurarem. Temos link também no YouTube do Sejus para vocês poderem assistir o que a gente já estudou. Já estudamos todas as obras fundamentais de Kardec e temos também a obra Revista Espírita que a gente está estudando. Flávio Oliveira, ponto Brasil, obrigado, Felipe. Beijão para você, beijão para vocês também. Érica Jardim, vou lá assistir no YouTube, tranquilo. Amanhã estará lá também, depois vou colocar também. Temos também, segundas-feiras, o Vende Insta, que a princípio eu vou tentar firmar o compromisso de ser mensal. A gente tem pelo menos uma live, não sei ainda qual segunda-feira a gente vai colocar também. E às sextas-feiras temos o Face a Face com o Sejus, que é um programa de política, que vamos procurar também fazer mensalmente. Tem um hiato aí que desde maio eu não faço, mas por questões de perseguição política a gente achou melhor dar um tempinho. E agora a gente vai voltar a fazer, com uma certa frequência, mas pelo menos a gente vai, encerrar um ciclo, que é o ciclo deste ano que a gente precisa. No mais, imitando Renato Rovai. Beijos a todas, beijos a todos e beijos a todas, gente. Um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau, gente.